Queridos, abram a Bíblia de vocês lá no livro do 1 Reis. Jesus, você faz isso comigo, não, Jesus. 1 Reis, capítulo 17. Aleluia. Primeira Reis 17, você que for achando, dá um glória. Tá quem pensou que ia pregar em João 9? Em João 9, mas não é. Voltou a não sair de novo. Glória a Deus. Amém. Gente, isso, acha aí, deixa aberto aí, 1 Reis 17. Se for ajudar você, 1 Reis fica lá antes de 2 Reis. Ajudou bastante. Gente, o foco dessa mensagem hoje, eu preguei essa mensagem um tempo atrás, mas Deus sempre faz diferente. Vocês já repararam que nós estamos fazendo aqui nesse lugar? Nosso propósito aqui é preparar, querida, a terra. Preparar o caminho, assim como João declarou, eu sei, porque eu vim para preparar o caminho. E aqui nós não queremos somente ter admiradores de Jesus, queremos ter pessoas que realmente sabem quem elas são. E essa mensagem, o foco dela hoje é tentar resgatar de volta, querido, princípios dentro de você. Eu falei o quê? Isso, dentro de nós mesmos, tá? Para que possamos viver aquilo ao qual Deus tem reservado para a nossa vida. Porque Deus é maior interessado em abençoar a sua igreja, que somos seus filhos. Então, porque muitos não somos abençoados, então? É como o presbítero falou, nós somos filhos, filho tem direito à herança. Não é isso? E o pai sabe o que o filho precisa, então por que ele não dá? Porque muitas vezes, querido, nós não estamos preparados. Eu já falei aqui algumas vezes, lá em Josué capítulo 15, quando fala de uma mulher chamada Axa, quem lembra? Cadê? Quem lembra dessa mulher, gente? Só 4 pessoas. Axa, era filha de quem? Caleb. Não é isso? Filha de Caleb. Caleb, naquele momento, ele tinha recebido a parte, a sua herança. Antes chegou até Josué, olha, dá-me a minha parte na herança aí, eu perseverei, eu consegui, não foi isso? E não deu para ele? Ele recebeu uma fonte de água, uma terra, a melhor terra ali, Caleb possuiu. Mas chega um momento lá, como eu falei, um conquistador, ele quer sempre algo novo na sua vida. Eu falei o que, gente? Agora eu pergunto, tem conquistador aqui? Amém? Porque as pessoas estão vivendo de coisas passadas, cara. São filhos, mas não estão vivendo em novidade de vida. Estão vivendo as mesmices. Então hoje eu creio que essa chave vai virar, amém? E essa mulher, não é isso? Era filha. E um dia ela chegou diante do pai e falou: pai, dá-me uma bênção. E o pai falou o que para ela? Perguntou ela: o que é o que tens? Olha só. Eu tenho uma terra seca. Dá-me terras que seja fonte de água. Olha só. Filho tem direito ao que do pai? Herança. Agora, olhe para cá, gente. Era filha de Caleb. As melhores terras eram do seu pai. E ela possuía o quê? Ela possuía o quê, gente? Mas o pastor acabou de falar que o pai sabe que o filho precisa. Porque naquele momento ali, o coração do pai alegrou. Por quê? Eu creio que ele falou assim, estou conjecturando: Axa, até que fim você entendeu? Eu sempre tive o melhor para você usufruir, sempre tive o melhor
para lhe ofertar, para lhe abençoar, mas você estava vivendo uma terra seca, satisfeita. E como tem crente satisfeito com um ministério seco, uma vida financeira seca, um casamento seco, não é isso? Uma vida espiritual seca. Mas o pai sabe. Mas o mundo espiritual, ele é levado por baixo de uma atitude. De atitude. Aquela mulher, ela foi até o pai. E ela sabia o que ela queria. E aí? O que você veio fazer aqui hoje? Qual é a sua necessidade? Eu vou dar 30 segundos para você fechar os teus olhos. E você colocar diante dele, nessa noite, aquilo que você quer receber. Coloque agora. Você tem fé nisso? Você crê nisso que a chave vai virar hoje? Você crê nisso que a sua história vai mudar a partir de hoje? Então começa a declarar ao Pai agora que você crê. Fala para Ele agora que você não quer mais viver uma vida seca. Fale para Ele: Pai, eu sou filha, eu sou filho, eu quero parte, eu quero a minha herança, eu quero viver, porque se quiseres, olha, entender, comereis o bem, o melhor desta terra. Então começa a entender isso. Hoje é um tempo de você viver o sobrenatural em nome de Jesus. Se posicione. Amém? Vamos lá, 1 Reis capítulo 17, verso 1 até o 3, vamos ler assim, diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Está vendo o que é o poder da palavra? Está dentro de você? É algo forte, algo grande, é poderoso. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Vamos ler o verso 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali, o quê? Te sustentem. Não feche sua Bíblia, amém? Dê toda a sua atenção agora à voz do Espírito Santo nessa noite. Como eu falei, eu creio que nessa noite, no mundo espiritual existe uma chave hoje aqui profética para virar a nossa vida hoje, em nome de Jesus, porque a palavra não pode voltar vazia sem fazer aquilo que lhe apraz. Então hoje é a vontade, Deus quer, Deus pode e vai mudar a nossa história hoje. Amém? Então preste bem atenção, querido, né? É um texto muito conhecido, e nesse momento aqui Deus manda Elias profetizar. Interessante que não fala sobre a palavra, não, sobre a sua palavra, Elias. É você que vai declarar. E depois manda ele fazer o quê? Se ausentar. Então, olhe para o lado e fala assim: meu irmão, nem sempre se ausentar é sinal de fracasso, até mesmo medo. Temos que entender algumas coisas, não é isso? E um dia eu apliquei algo aqui muito interessante, que eu falei que nós somos como flecha, aonde? Na mão de quem? Somos flecha na mão de quem? Não é um arqueiro não, na mão do valente. Né? Flecha na mão do valente. O valente é esse arqueiro. Então esse arqueiro tem nome, ele é o valente. E eu falei algo muito interessante, quem lembra? Então nós somos flecha, amém? Estamos na mão do arqueiro, do valente. E quando você é entesado, colocado no arco, para ser lançado, acontece o que com você primeiro? Primeiro vai para trás a flecha, né? Para depois ela ir para frente. Está entendendo? Então nem sempre voltar um pouquinho atrás, recuar, é sinal de fracasso, não. Muitas vezes é sinal de estratégia de Deus na nossa vida. Então começa a entender. Então, querido, aonde Deus manda Elias se esconder? Aonde, gente?
Estou sozinho aqui na terra hoje, estou vendo. Aonde, gente? No Ribeiro, no Querite, amém? Acho que estão com medo de mim, gente. Vou acabar o culto aqui. Tem alguém com medo de alguma coisa aí, gente? Não, né? Então aonde Deus mandou ele se esconder, gente? No Ribeiro, lá no Querite, não é isso? Mas naquele momento não haveria uma grande seca? Sim ou não? Aí eu te pergunto uma coisa: Elias vai ter que procurar algum lugar? Ou Deus já tinha revelado a ele para onde ele iria? Ei, gente, ele saiu para procurar, ou Deus falou, já deu para ele o endereço certo? Cara, entenda uma coisa: em todo momento de crise na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, Deus já tem um endereço para você ficar. Porque tem pessoa no momento da crise, da adversidade, ela fica desesperada, ela corre para lá, corre para cá. Não é isso? Não. Já existe um endereço, Deus está revelando. Porque Deus, ele dá o endereço certo. Isso são vários contextos, tem aí, como Jacó fugiu da sua família ali. Deus falou, levanta, põe de pé e vai para tal lugar assim, assim, assim. Então Deus sempre vai nos dar um endereço, o local, porque existe uma cidade, uma Gósen espiritual, um lugar de refúgio no momento da crise. E nesses últimos dias temos visto o quê? É crise política, crise financeira, crise na saúde, vendo crise. Então nessa noite, entenda uma coisa, querido: existe um lugar preparado por Deus para refúgio na sua vida. E aonde é esse lugar? É a presença de Deus, é ouvir a voz de Deus. Então eu aprendo, querido, que na época da seca, da crise, Deus já havia reservado para Elias um lugar, já deu a ele aquele endereço, revelou a ele. Então Deus está dizendo o quê? Que hoje, preste bem atenção, eu vou profetizar. Deus está falando assim: hoje eu vou dar endereço a pessoas aqui hoje. Eu vou revelar direcionamento à vida de pessoas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Porque aquilo que ele perderia muito tempo procurando, a direção, Deus já deu a direção certa a ele. Então olhe para o lado, meu irmão, e fale assim: meu irmão, no meio dessa diversidade que você está vivendo, Deus já tem um lugar preparado para você. Comece a entender isso, cara. Então não entre em desespero, tá? Agora, nós lemos que Deus está fazendo o quê? Vamos ler o verso 4? Vamos lá, o verso 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho o quê? A quem? Para aqui? Então olha para cá. Então, antes de tudo, cara, antes de falar com Elias, Deus já tinha falado com os corvos. Ele está sempre na frente, cara. Já tinha falado. Agora, o problema é o seguinte: Deus vai dar uma direção para a gente. É o que ele vai fazer. Antes ele falou com os corvos. Então eu aprendo que tem momento na nossa vida que a mensagem, a pregação é: amanhã Deus vai fazer algo na sua vida. Olhe para cá. Eu falei que é quinta profética, amém? Então tem momento de culto, tem momento na nossa vida que Deus fala assim: Deus vai fazer amanhã algo na sua vida. Mas hoje eu quero declarar profeticamente, querido, tá? Que a mensagem de hoje é: Deus já preparou na sua vida. Primeiro, que o mundo espiritual diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, entenda uma coisa: o milagre que você precisa, ele já existe. Então a família que você sonha, ela existe. A igreja que você sonha, ela existe. O emprego que você sonha, ele já existe. A bênção já existe, está lá no mundo espiritual, esperando você se apropriar dela, em nome de Jesus. Agora outro detalhe:
Para onde Deus direciona os corvos? Para sustentar Elias. Para onde, gente? Você tem que prestar atenção na palavra, gente. Por Querite, não é isso? Então, se Elias estivesse em outro lugar, ele receberia? Sim ou não? Então preste bem atenção. No mundo espiritual existem bases proféticas. São lugares que Deus nos revela, que Deus nos direciona, para que nós venhamos receber. Mas muitas vezes falamos, pô, Deus não está falando. Não, Deus nunca parou de falar. É você que não está ouvindo a voz de Deus. É você que parou de ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes o problema é tanto, querido, que você não consegue ouvir. Eu dou um exemplo que quando ali estava naquele barco ali, o barco indo a pique, e os discípulos desesperados, Senhor, acorda, olha, o barco vai afundar, nós vamos morrer. Não foi assim? Jesus fez o quê? Falou o quê para eles? Primeiro ele não falou quase nada. Primeiro ele falou assim: mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. Então, antes de ele falar com os discípulos, ele falou com o que afligia eles, com o que produzia medo na vida deles, porque eles estavam tão desesperados com a situação, que se ele falasse alguma coisa, eles não conseguiriam ouvir a voz do mestre. Então preste atenção, muitas vezes o desespero é tanto, você fica tão preocupado com a sua vida, com essa situação que está vivendo aí, que você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Aquieta a tua alma, em nome de Jesus. Ele vai levar você ao lugar que Ele prometeu, porque existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas precisamos voltar a ouvir a voz dEle. Alma, bate no seu peito e fala para ela: alma, aquieta-te, alma. É verdade. Aquietar a sua alma. Então existem lugares. Então, está vendo porque muita gente não consegue viver a plenitude de Deus? Porque não consegue permanecer no lugar. E qual lugar é esse então, pastor? Simples. No centro da vontade de Deus. Mas está difícil. Esse é o dia que o Senhor, o que Ele diz para a gente depois? Alegrarmos e regozijarmos nele. Está ruim, mas olha para o lado e fala assim: é o dia que Ele fez. Está difícil, mas é o dia que Ele fez. Então permanece, fica firme, espera no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então não entre em desespero, porque é tudo que o inimigo quer. Você tem que se desesperar e tomar decisões precipitadas na sua caminhada. Então começa a entender isso. Existem lugares proféticos que Deus vai nos enviar. Se é bom ou é ruim, não importa. O que importa é que você esteja no centro da vontade de Deus. E volto a repetir: às vezes o lugar que nós estamos não condiz o quê? Com o quê? Com a promessa que Deus nos fez. Qual exemplo não podemos dar biblicamente? José, pronto. Deus não prometeu que ele seria o quê? Maior. Foi para onde? Num cárcere. O cárcere fica lá embaixo. Mas para viver aquilo, ele tem que fazer o quê? Sustentar o propósito e passar num processo. Então, meu irmão, está doendo? Olha para o lado do seu irmão. Você aguenta. Fala para ele: você aguenta. É verdade, você aguenta, meu irmão. Pessoas não conseguem viver a plenitude de Deus porque elas não conseguem permanecer na geografia certa, meu irmão. E esse lugar é no centro da vontade de Deus. Agora eu te pergunto: é fácil acreditar que corvos vão levar pão e carne para alguém? Mas está aqui na Bíblia. Está ou não está? E você crê nisso? Sim ou não, gente? Agora eu te pergunto: Elias questionou: mas Deus, como é que vai acontecer isso? Será que vai dar certo isso?
É o que acontece com a gente, cara. A gente recebe um direcionamento de Deus. Aos nossos olhos é coisa impossível, mas nós trememos, nós não obedecemos, ficamos com medo e recuamos, porque achamos que é da nossa mente, do nosso coração. Não, que ele fique atento. Se Deus mandou, Ele vai suprir. Deus garante, em nome de Jesus. Ele não ficou, não, eu não sei, não, a Cove vai levar carne para mim, vai levar pão quentinho todo dia, não é? Imagina o corpo todo dia com a mochilinha do El's Food. Ó, cheguei. Meu irmão, se Deus falou, Ele vai cumprir. Porque às vezes estou vivendo um momento difícil na nossa vida e Deus manda fazer coisas tremendas e você não consegue fazer, porque você acha que não vai acontecer. Meu irmão, lá no fundo, todo crente tem um ditado que diz no mundo que todo mundo tem, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, não é isso? Quem já ouviu esse ditado aí? Só quem é velho. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu costumo dizer, de crente e louco, todo mundo tem que ter um pouco. É verdade, tem que acreditar. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Então, comece a entender isso, que Elias não questionou a rota que Deus deu a ele, tá? Então, tá difícil, pastor, estou esperando há tanto tempo, isso não acontece. Meu irmão, não é o tempo que vai dizer que Deus desistiu. Não é o tempo que vai determinar que você não vai conseguir alcançar essa bênção. Porque o que você vê não é o que Deus vê. Eu sempre falo isso. É verdade. O que nós vemos não é o que Deus vê. Eu volto a repetir, quando Jesus chegou na casa de Jairo, todos falaram o quê? Senhor, a menina está... Jesus falou o quê? Não, ela dorme. Quem estava certo? Jesus. Porque o que eles viam não era o que Jesus via. E quem sabe está vivendo hoje, você está vendo uma coisa, e pessoas já falaram para você assim: olha, desiste disso, você não vai alcançar. Não, não pare. Deus está falando para pessoas aqui hoje: não pare de clamar, não pare de orar, porque a qualquer momento o milagre vai acontecer. Primeiro, porque eu gosto de usar a Bíblia, porque o homem, fala comigo, o homem de Deus e a mulher de Deus pode ver, ouvir o que ninguém consegue. Me pergunta, onde está isso, pastor? Na Bíblia. Aonde? Esse mesmo homem chamado Elias, ele não tinha uma palavra que não vai chover durante 3 anos e 6 meses? Não é isso? Não é? E quando chegou o tempo, Deus falou o que para ele? Vai lá para o monte. Ele orou. Ele desce. E havia uma multidão. Preste bem atenção, não estava somente Elias, seu moço, não. E de repente ele faz o quê? Vai lá, sobe o monte e vê como é que está a situação. Aquele homemzinho incrédulo fala: uma vez, não vejo nada, 2, não vejo nada, 3, 4, 5, 6, não vejo nada. E na 7ª vez ele volta e fala assim: eu creio para mim, assim, ele até mentiu. Não, uma nuvenzinha pequenininha, tamanho da mão de um homem. Naquele momento Elias falou o quê? Oi, Elias falou o quê, gente? Vai lá, corre, avisa Acabe que vai chover. Por que eu estou falando isso? Porque o homem de Deus, ali havia uma multidão de pessoas. Quantos ouviram o barulho de uma abundante chuva? Quantos? Quantos, gente? Só uma pessoa. Por quê? Porque havia uma profecia sobre a sua vida. Havia uma palavra sobre a sua vida. Então é você também. Existe uma palavra sobre a sua família. Existe uma palavra a respeito da sua vida financeira, da sua saúde, da sua vida espiritual. Existe algo revelado. Então o que ninguém consegue ver na sua família, na sua vida, você vai falar: não, eu consigo ver, eu ainda creio, eu vejo o sinal de Deus na minha vida hoje. Eu vou viver o meu milagre em nome de Jesus, porque eu tenho uma promessa de Deus. Então levante as mãos do céu, profeta, agora você fala assim: milagre, eu estou aqui, pode vir, porque eu creio. Agora aplauda ao rei, então, em nome de Jesus, cara.
O que eu falei, nosso erro é questionar, cara. É querer saber tudo. Agora, aí a seca veio, né? Elias está onde? Lá no ribeiro, né? Todo dia, de manhã e à tarde, vinha pão e carne. Não é isso? E toda a sua volta, todo mundo em seca, fome, miséria. E Elias todo dia de manhã, carne e pão. Eu costumo brincar que foi ali que saiu aquela letra, aquele louvor. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Você acha que Elias queria sair dali? Sim ou não? Logicamente. Pra quê? Lá tá ruim. Deixa eu ficar quietinho aqui, né? Então, preste atenção. Agora o maior inimigo de Elias agora não é mais Acabe. Não é mais Jezabel. Quem é o maior inimigo de Elias agora? Podemos dizer, era o Querite. Era a situação que ele estava vivendo. Eu vou sair para quê? Não é isso? Tem crente que não pode abrir mão, não. Não, tá tudo bom aqui. Não. O time que está ganhando não se mexe. Mas para você, para Deus faz. O que ele fez? Não, para que vou sair daqui? Vou ficar aqui. Para quê? Então, isso fala o que? De comodismo. Tem crente que é comodista. Alcançou alguma coisinha, tá ali, né? É igual aquele preguiçoso, trabalha um mês, aí quando recebe pagamento só volta a trabalhar, depois acaba o dinheiro. E tem crente que é assim, vem para a igreja, recebe alguma coisa, é aquele crente camelo. Conhece crente camelo? E camelo bebe água uma vez por mês, vai lá e enche bastante, bebe, só volta depois quando acaba tudo. Mas ele diz que eu tenho que ir todos os dias ir à fonte para receber. Então começa a entender o comodismo naquele momento ali. Porque, sabe por quê? Toda a zona de conforto, meu irmão, que me tira a vontade de se mover, faz mal à minha vida espiritual. É verdade. Pode trazer uma sensação de benefício, mas está bloqueando coisas maiores na minha vida. Porque tem crente que ele chega a um patamar, ele acha que ali está tudo muito bom. Tá bom, aqui já sei uma coisinha, tá bom. Não. Olha, crescendo. Sede firme e constante. E sempre abundante. Sempre crescendo. Tem crente que parou, cara, no tempo. Não se aperfeiçoa. Não busca conhecimento, não busca viver a plenitude de Deus, viver coisas novas na sua vida, em nome de Jesus. Se acomodou nesse querite aí, ficou quietinho aí, não, tá muito bom aqui mesmo, não vou me envolver para quê? Para quê? E não, ali tem fofoca, ali tem falador, ali não, vão falar mal de mim, não importa, meu irmão. Não quer ver a plenitude de Deus? Vou voltar lá no presbítero. O vaso, para ser feito, ele tem que estar como? Em movimento. Se não tiver em movimento, meu irmão, ele não vai formar o que ele quer na sua vida, não. Você parou, meu irmão? Para tudo na sua vida. Então começa a entender. Foi o comodismo naquele momento ali. Ficou parado. Então toda a zona de conforto, meu irmão, me tira a vontade de crescer, vontade de mover. Não é isso? Tem crente? Agora recebi a minha bênção, meu emprego agora, meu salário está em dia, está tudo bacaninha. Parou. Mas te impede de você receber coisas maiores lá na frente. Por isso, Deus secou o querite dele, meu irmão. E tem crente que Deus tem que tirar alguma coisa para ele poder caminhar. Quem está entendendo aí? Então, meu irmão, não queira isso na sua vida. Às vezes Deus tem que secar algum querite para nos empurrar, para nos impulsionar. E às vezes vai acontecer algumas coisas que você não vai entender, mas não é para matar você.
Não, é para você mover. Aí tem situação de pessoas do seu lado, lá no seu trabalho, que vai te perseguir, vai falar mal de você. Não é para te matar. A vida é para impulsionar você para coisas maiores. É verdade. Então nem tudo, cara, que te fere é para matar você. Às vezes é para levar você para onde? Para o propósito. Eu dei até um exemplo disso uma vez aqui, quando eu falei de Pedro e quem? E Judas. Jesus chamou Pedro de quê? Diabo. Chamou Judas de quê? Capeta, diabo. De Judas de amigo, aliás, perdão. E Pedro de Satanás. Aos olhos naturais não está errado isso aí? Que era para ser Satanás, era Judas, né? E amigo era Pedro. Queria até morrer por ele. Mas por quê? Naquele momento quando Pedro falou: Senhor, tu não vai morrer, eu vou morrer em teu lugar. Jesus falou o quê? Está atrás de mim, Satanás. Por quê? Jesus não tinha que morrer? Sim ou não? Então naquele momento ali, Pedro, sem perceber, estava fazendo o quê? Tirando Jesus do propósito. Está vendo? E lá com Judas, quando Judas vem sorrindo, ô amigo, aqui vieste. E naquele momento, mesmo traindo Jesus, ele estava levando Jesus para onde? Propósito, cara. Então olha para o lado e fala assim: meu irmão, nem tudo que te fere, que te persegue, que te maltrata, é para matar você. É para levar você para a cruz. Levar para onde? Agora abre os braços aí, abre o braço. Fala, quando você está na cruz aí, vai lá, vai, abre. Está na cruz agora, não está? Agora você vai se crucificar sozinho? Não? Você não consegue, não? Então, para você ser crucificado, vai precisar de quê? Então olhe para o lado aí, meu irmão. Quem sabe pode ser você. Fala para ele: esse cara sou eu, meu irmão. Posso ser você, posso ser eu. É verdade. Que às vezes vai poder machucar você, alguém. Deus vai usar. Mas não é para acabar com você. É para você, para o propósito de Deus na sua caminhada. Então, aquele querite ali que estava atrapalhando, querido, a vida. Porque eu vou te provar isso, tá? Então tome cuidado com o seu maior sucesso, meu irmão. Porque ele pode te manter estagnado, impedir você para coisas maiores na sua vida lá na frente, tá? Eu estou falando de gente que antes de chegar lá no querite, tá? Ó, tinha intimidade com Deus. Quer ver? Olha o exemplo aqui. Elias, antes de ir para o querite, ele não estava ouvindo a voz de quem? De Jesus, de Deus. Não ouvia ou não ouvia? Estava ouvindo. Falava com ele direto: Elias, olha aqui, assim, 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 antes do querite. E lá no querite, ele ouvia mais a voz de Deus? Está vendo como é que tem crente que é assim também? Quando está ruim, ele ouve a voz de Deus. Mas depois está tudo bem, tudo tranquilinho, e não quer mais ouvir a voz de Deus. Olha para o lado e pergunta: você está entendendo? Pergunta a ele. Tem gente que Deus tem que secar o querite dela, para ela se mover, meu irmão, tá? Para ela caminhar. Elias não falava mais, não tinha mais intimidade, não tinha mais busca. É só ser abençoado, meu irmão. Tem pessoas que é assim, tá? É só Deus abençoar que ela foge, cara, do processo de Deus. Vai logo pro querite, ficar aqui, tá muito bom aqui mesmo. Não, tá bom não, cara. Temos que crescer a cada dia. E não é de crise em crise não, é de glória em glória. Então, o propósito do querite seco qual foi, meu irmão? Para Elias voltar a ouvir a sua voz, tá? Então entenda isso, cara. Nem tudo, cara, é para sempre. Foi só Ribeiro secar, Elias voltou a ouvir a voz de Deus. Então começa a entender algumas coisas, cara. Por isso que quando eu penso que estou fraco, é porque eu estou forte.
Esse é um tempo, querido, de restabelecer a igreja profética. É verdade. De pessoas que vão mudar situações, de pessoas que vão declarar com seu testemunho de vida, com a sua intimidade com Deus, que vão declarar, porque tem pessoas lá fora esperando ouvir você. É verdade, cara. Um dia eu falei isso aqui, algo muito forte, quando Davi foi enfrentar aquele gigante ali, todo mundo, ninguém queria enfrentar aquele gigante, não foi? Todo mundo tinha medo do gigante, mas quando Davi foi lá, matou aquele gigante, aconteceu o que com o exército de Israel? Todo mundo se levantou e foi lá enfrentar os filisteus. Por quê? Porque eles viram que o menino conseguiu vencer um gigante. Então eles falaram que não, se Davi consegue, eu também consigo vencer o meu gigante. Então tem pessoas esperando você vencer esse gigante, essa tribulação, esse que você está vivendo. Então pessoas te vendo você, o espelho na vida dele, você vencer essa situação, para ele voltar a sonhar e acreditar que ele também pode. É isso que eu tenho que entender. Somos rodeados de um grande número de testemunhas, cara. Tem pessoas nos observando lá fora. É verdade. Tem pessoas que você não sabe, mas você é referencial para ela, você não sabe. Então é um tempo de vencer. Então, meu irmão, olha o versículo 9. Vamos lá. Verso 17. Leia para mim, por favor, alguém aí. Só a parte A. 1 Reis 17, 9. Não é essa versão que eu quero, não. Outra versão. Vamos lá. Essa que eu quero. Vai, bem alto, vai. Amém. Levanta-te e vá a Sarepta. Vem cá. Deus mandou Elias fazer o quê? Se mandou ele se levantar, como é que ele estava então? Caído, desanimado, frustrado. Foi só o ribeiro secar. Foi só a situação ficar ruim que o profeta caiu, meu irmão. Foi só ficar ruim a situação que a fé acabou. Não é isso? É o que acontece no dia de hoje. Enquanto está bom, estou cheio de Deus. Ficou ruim? Eu estou caindo. Eu estou desanimando. Eu estou paralisando. Então, meu irmão, quem é fonte não pode ficar no chão. E nós somos fonte, cara. Porque dentro de você há uma fonte. Algo forte aí dentro. O problema não é um ribeiro seco, o problema é uma pessoa sem identidade, não sabe mais quem ela é em meio à adversidade. As coisas aqui fora não podem mexer com o que está aqui dentro de mim. É verdade. Então, vamos parar de ficar se lamentando por perca, por fracasso, por coisas que não deu certo na sua vida. É verdade. Se lastimando com o que fizeram com você, com o que aconteceu na sua vida. Pare com isso. Eu costumo dizer que o sentido da vida é o quê? Para frente. E um dia eu falei uma frase aqui que eu aprendi, que eu li. Eu fui num lugar, estava bem assim: a vida é como andar de bicicleta. A vida é como... Por quê? Você não entendeu ainda não? Se você parar, cai. Então olha para o lado, irmão. Não para não, meu irmão. Fala, não desanima não, meu irmão. Então você vai cair, meu irmão. Está entendendo? Para de ficar pensando nisso. Então, meu irmão, fala para o seu irmão assim. Fala assim, fala assim. Se não te levanta, não merece sua atenção. Isso quer dizer o quê? Fique gastando tempo com quem fala mal de você, quem faz fofoca de você. Vai lá. Quem não te merece, não merece atenção não. Deixa quieto. Simplesmente isso.
Então precisamos entender nesses últimos dias. Como falou, no mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele fala, eu venci o mundo. Não, eu não venci no mundo, eu venci o mundo. Porque há grande diferença em vencer o mundo e em vencer no mundo. Vencer no mundo é que o mundo faz aí. Você pode fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego, ganhar uma herança, vencer. Agora o difícil é você vencer o mundo. Vencer o mundo significa o quê? É você rejeitar tudo que o mundo tem te oferecido nesses últimos dias. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus?